Olá, águias reais! A paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada uma de vocês, amém? O meu nome é Flávia e é com muita alegria que eu estou aqui hoje com vocês para compartilhar sobre mais uma mulher incrível das Sagradas Escrituras. Já quero agradecer a minha rica oportunidade e dizer que a mulher que eu escolhi foi a Débora, né, cujo nome seria de uma das filhas, né? Se eu tiver ainda uma menina, eu gostaria muitíssimo de que ela chamasse Débora. Bom, essa história está lá no livro de Juízes, o capítulo 4 diz assim. Eu vou ler de forma resumida para a gente ganhar tempo, tá bom? Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Depois de falecer Eude, entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Ragoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: Vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E farei ir a ti para o ribeiro Quizon a Cícera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e suas tropas, e o darei nas suas mãos. Então Baraque convocou a Zebulon, verso 10. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Irmãs, eu gostaria de frisar a questão da Débora, mas antes de falar de Débora, é importante a gente entender esse cenário, que Débora surgiu após o clamor do povo de Israel. O povo de Israel, a Bíblia está dizendo que novamente eles fizeram, tornaram a fazer o que o Senhor reprova. E a gente vê com isso que toda vez que o povo se desvia do propósito de Deus, o inimigo avança sobre o povo. E aí a gente vê que começa a reinar a injustiça, a gente vê que começa a imperar, toda espécie de maldade, porque tem umas traduções que vai dizer que eles foram oprimidos durante 20 anos de forma violenta. Então é nesse cenário que surge Débora, E aí a palavra de Deus está falando para a gente que depois desses 20 anos que o povo de Israel começou a clamar ao Senhor. E toda vez que o povo clama, o Senhor ouve, Como a gente vê aqui, depois desse clamor que surge Débora. E entrando aqui, eu quero colocar um parêntese, a palavra de Deus vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se desviar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Então a gente vê que toda vez que o povo de Israel se desviava do propósito de Deus, o Senhor também permitia com que o inimigo avançasse e reinasse sobre o povo, imperasse ali a maldade, a escravidão e toda espécie de mal. Então, por causa do clamor de Israel, o Senhor decidiu dar um basta e levanta Débora. E Débora, antes de eu dar sequência na história, Débora significa abelha, meninas. É muito lindo. Abelha, a gente vê que a abelha ela trabalha incansavelmente. Ela não se cansa de trabalhar. E ela trabalha para quê? Para produzir o mel, Ela produz coisas doces para, adoçar a vida de outras pessoas. Vamos conjecturar aqui um pouquinho. Então, o interessante é que o mel ele é extraído de flores.
mas as flores não são doces. Se a gente pegar uma flor e experimentar a flor, a gente vai perceber que ela tem um gosto estranho. A gente pode até dizer que elas são amargas. E aí a gente conclui que as Déboras, vamos dizer assim, as Déboras, elas têm um dom, o talento de extrair, né, doce do que não tem doçura. Né? Ela extrai o mel de uma flor que não é doce. Então eu aprendo com isso e gostaria de compartilhar essa palavra no coração de vocês, que eu aprendo que Déboras conseguem transformar experiências amargas, experiências dolorosas em conselhos doces, né? E outra coisa que me chama muito a atenção é a descrição de Débora. Mas antes de falar da descrição de Débora, eu estou pensando aqui agora que nós precisamos, nesses dias de hoje, começar a transformar também as nossas histórias amargas, as nossas histórias dolorosas, né? As feridas da nossa alma, nós precisamos transformar elas em algo doce para que nós possamos ser vida na vida de outra pessoa também. Assim como a abelha extrai o doce de algo que não tem doce, vamos extrair bons conselhos das histórias de vida que nós temos, principalmente no meio da sociedade, né, tão oprimida que nós vivemos nos dias de hoje. Amém? A descrição de Débora, o que me chama a atenção é quando a palavra de Deus fala que ela atendia debaixo da palmeira, e aí, né, era tanto o hábito de Débora atender ali, que a palmeira chama, né, palmeira de Débora. Então a descrição dela, por quê? Porque ela fugia da aparência do mal, né? E nós precisamos dessa sabedoria de Débora também, porque lá na época haviam tendas, né? Só que Débora atendia sempre ali ao ar livre, na presença de todo mundo. E isso me mostra que Débora, ela tinha com ela guardava, ela preservava a honra dela, né? A honra do marido dela. Então ela fugia da aparência do mal. Com isso, a gente vê que ela era sábia, corajosa, cheia de fé, porque é profetisa, né? Ela andava com Deus, ela tinha vida com Deus. E uma coisa que me chama a atenção, se a palavra de Deus fala no versículo anterior que o povo novamente, né, tornou a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor, nós percebemos que Débora não dependia de outras pessoas estarem servindo, adorando e falando com Deus para ter a sua vida de adoração a Deus. Independente do que o povo fazia, ela adorava o Senhor. Ela tinha vida com o Senhor e era uma mulher cheia de fé. Então, que nós possamos também tirar essa lição da vida de Débora. Nós precisamos estar cheias da presença do Senhor. Tanto que Débora, ela ouviu o que o Senhor tinha dito, né? O Senhor falou com ela: vai lá e fala para Baraque, né? Reunir todos os homens, porque eu vou dar a vitória nas mãos dele. E assim Débora fez. Foi lá, falou com Baraque, o Senhor, contra 900 carros de ferro. O Senhor vai lá e manda reunir os homens, 10.000 homens, né? Para vencer os 900 carros de ferro. Obviamente eles não iriam conseguir. Porém, eles confiaram no Senhor. O Senhor, ele convocou as nuvens, né? Eu estou resumindo a história, mas vocês podem continuar a leitura, está no capítulo 4 e capítulo 5 de Juízes. E aí o Senhor, ele convoca as nuvens, faz a chuva descer, e a palavra de Deus vai falar, né, que o Quizon, né, ele enche tanto que os carros de ferro, eles ficam atolados. Né? Ferro boia? Não boia. Então, ali ele deu verdadeiramente a vitória nas mãos de Baraque, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, eu gostaria de falar com você o seguinte: Deus, ele manda recurso. Deus, ele dá resposta. Deus, ele sempre está conosco nas nossas batalhas. Não importa o tamanho do exército que vier contra você, Débora. Não importa a astúcia, a inteligência do seu inimigo. O Senhor, Deus de Israel, continua sendo o mesmo. Faça como Débora. Se posicione,
Ouça o que o Senhor está te falando. Confia totalmente em Deus. Entregue essa situação nas mãos do único que pode resolver todas as coisas. E espere. Descanse o seu coração. Entrega nas mãos do Senhor, porque essa vitória, com certeza, em suas mãos Ele vai te entregar. Amém? Gostaria de deixar essa reflexão no seu coração, que é o que eu tenho meditado também na minha vida. Que o Senhor Jesus te abençoe e faça multiplicar essa palavra no seu coração, para que você possa, por meio do Espírito Santo, conseguir praticar e viver essa fé de Débora, essa pessoa que estava ali sempre ouvindo, clamando e atentando à voz do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe.